Vereador presidente, eu peço já de antemão para Vossa Excelência que abra o share screen para este vereador poder fazer uma apresentação de uma situação. Mas antes eu quero desejar uma boa tarde a todos, sempre aí trazendo lucidez e principalmente reforçando a necessidade de que os parlamentares dessa Casa Legislativa hajam com verdade. A verdade é um norte que deve ser seguido por todos os parlamentares. Independente dos seus posicionamentos, faltar com a verdade, para mim, é um grande problema na vida parlamentar, na vida como um todo. E eu digo isso, não sei se já está aberto aqui o sharing screen. Só abrir a pasta aqui. Separei uma pasta aqui que tem um vídeo sobre uma situação que fala sobre homenagens. Só vou abrir aqui porque... Deixa eu ver como é que funciona o share screen aqui para a gente compartilhar o som. Né? Ótimo, consegui já aqui fazer. Eu vou passar um vídeo porque esses dias um vereador da Casa Legislativa pediu a ata da sessão dizendo que vai processar esse vereador por ele trazer luz, por ele trazer verdade em relação à questão de uma concessão de homenagem. Então, roda o vídeo para os senhores observarem o que eu estou falando. Atendendo o requerimento do vereador Miltinho Barcelos, do DEM, atendendo o requerimento do vereador Miltinho Barcelos, do DEM, o grande expediente da Câmara de Vereadores da capital homenageou. Atendendo o requerimento do vereador Miltinho Barcelos, do DEM, o grande expediente da Câmara de Vereadores da capital homenageou. E ainda mais essa homenagem acontecer aqui na casa. Atendendo o requerimento do vereador Miltinho Barcelos, do DEM, atendendo o requerimento do vereador Miltinho Barcelos, do DEM, o grande expediente da Câmara de Vereadores da capital homenageou. Atendendo o requerimento do vereador Miltinho Barcelos, do DEM, o grande expediente da Câmara de Vereadores da capital homenageou. E ainda mais essa homenagem acontecer aqui na casa do povo, né? Na casa onde realmente homens livres. Senhores vereadores, vejam, o senhor Júlio César da Silva foi preso pela Polícia Federal, porém ainda não transitou em julgado o seu processo. Aliás, ele sequer foi ainda denunciado pela Justiça. A denúncia nem sequer foi acatada pela Justiça.
E a ampla defesa do contraditório lhe garante, evidentemente, que ele se defenda e prove a sua inocência. Ele não estaria impedido de receber uma homenagem segundo a concepção da construção do projeto do vereador Rafael Dausch. Porém, vejamos que chegamos ao ponto da mentira, de alguém usar a institucionalidade, o estamento burocrático da Câmara de Vereadores, servidores da Câmara de Vereadores, para pegar uma negativa para tentar justificar que não fez uma homenagem ao senhor Júlio César. E, de fato, não fez a homenagem ao senhor Júlio César. O senhor Júlio César recebeu por ser o presidente daquela entidade. E foi exatamente isso que eu disse nas minhas redes sociais. Se vocês forem até as minhas redes sociais, vocês vão observar isso. Até então, essa era uma notícia. Porém, o vereador Miltinho tentou transformar essa situação num total factoide, tentando transformar em fake news, dizendo que nunca entregou uma honraria na Casa Legislativa. Ou seja, ele extrapolou a questão do senhor Júlio César, que está envolvido na questão da Operação Camilo, até que prove o contrário, até que ele se defenda efetivamente, né? Ele tem uma ligação com essa Operação Camilo. Então, eu trago isso para esclarecer o fato de que o vereador Miltinho disse que irá processar este vereador, onerando o judiciário de Santa Catarina, que já tem processo de sobra para julgar. Mas será um prazer responder na justiça com a verdade, vereador Miltinho. Com a verdade. Esse será um prazer deste vereador, porque certamente muitas outras mentiras de Vossa Excelência devem surgir por aí. Esse é só a ponta do iceberg. É só a ponta do iceberg. Dito isso, fiz questão de ser o primeiro a subir para que Vossa Excelência venha aqui na tribuna também e rebata com clareza esse fato, trazendo luz e clareza nesse fato, porque tem correlação com a questão da homenagem e do projeto de homenagem a pessoas que vão passar aqui na Câmara de Vereadores, que vão receber honrarias aqui. Então, como muito bem disse o vereador Afrânio em situações anteriores, a questão do trânsito julgado, a negativa, a certidão da negativa de quem já foi condenado, isso sim vai precisar ser anexado nos processos. Ou seja, mesmo o senhor Júlio César, ex-comissionado da Prefeitura, mesmo ele, com o projeto do Rafael Dausch, teria condições de receber honraria. Não sei por que o vereador Miltinho tenta esconder sua relação com Júlio César. Quais seriam os motivos? Agora, se eu tinha dúvida, ou se isso poderia parecer ilação para alguns, agora para mim não resta dúvidas que existe uma correlação e que o vereador Miltinho tenta esconder uma relação com o senhor Júlio César, que ocupava cargo comissionado na Prefeitura Municipal de Florianópolis, no escândalo da OS, lá de Rio Pardo, onde o prefeito do meu ex-partido, PSDB, foi preso, onde lideranças do meu ex-partido foram citadas, entre eles um preso, o senhor Michel Becker, a qual eu sim já tive contato e nunca, jamais tive relação íntima e próxima, como tentou imputar a mim algumas fake news. Não falo com o senhor Michel Becker há pelo menos 2 anos, quem sabe aí uns 3 anos que eu não falo com ele. E ele apoiou, não foi a minha candidatura a vereador. Apoiou foi a candidatura de um vereador que continua no PSDB, que foi secretário adjunto de educação, o senhor Michel Becker. O senhor Michel Becker não, o senhor Luciano Formigueri. Aliás, o senhor Michel Becker foi um dos coordenadores da campanha de Luciano Formigueri. Faço esse registro, deixo isso bem claro, e não venha aqui com mentira, e não venha aqui trazendo documentos para tentar institucionalizar a mentira de Vossa Excelência, vereador Miltinho. Não passe vergonha. É mais bonito o senhor assumir e admitir que deu homenagem, sim, para a loja maçônica Samuel Fonseca, loja número 79, a qual preside, a qual é o venerável mestre, aquele que foi preso pela Polícia Federal. Se os cavaleiros templários vivessem em Florianópolis,
certamente estariam envergonhados de algumas maçãs podres, entre elas, de Vossa Excelência, vereador Milton. É isso, senhor presidente. Vereador presidente, chegou a informação para a gente, uma denúncia, tá, que um dos vereadores estaria entregando documentos falsificados, diplomas, enquanto foi professor numa unidade de ensino particular. Essa é uma informação anônima, mas nós estamos apurando essa informação e eu gostaria de apresentar isso para o senhor. A pessoa está meio ressabiada de se identificar, ela fez muito provavelmente aí um e-mail que é fake pelo que é o e-mail, enfim, né, pelas condições do e-mail, mas ela colocou essa situação, senhor presidente. Então, estou bastante preocupado. Estou à disposição, pode mandar vir aqui na Câmara, só que eu ressalto sempre aos senhores, eu peço muito atenção à Lei 13.834, a lei aprovada em 2019, sobre a questão de fake news e imputação de ação de parlamentares com fins eleitorais, senhores. Então, não estou enquadrando para o senhor, vereador Maicon, estou enquadrando para todos os senhores vereadores, porque é uma lei que o TSE agora começou a divulgar bastante na televisão e ela precisa ser muito atenta. Mas estou à disposição a receber, sim. Por isso, nesse momento, eu me preservo de falar o nome do vereador, até para a gente não incorrer, né, nessa questão do abuso de autoridade, das questões eleitorais também. Mas fico aguardando, assim, sim. Pode mandar me procurar que eu recebo, sim. Obrigado. Vereador presidente, libera o share screen para mim, por gentileza. Quero fazer só uma correção em uma situação que o vereador Rafrânio me pareceu meio que um ancião aqui, tentando mediar as situações. Quero dizer que a minha posição foi sempre de cautela em relação a essa questão da honraria dada pelo vereador Milton ao senhor Júlio César, ou a entidade, enfim. Liberar aqui o share screen para mostrar para vocês o que eu estou falando especificamente. Share screen aqui na tela para os senhores, não sei se já está disponível, vocês conseguem observar. Eu digo, no dia 29 de maio, Nas Ruas apurou a informação e, de fato, a homenagem foi entregue a Júlio César, esquerda, que representava a instituição homenageada na oportunidade pelo vereador Milton DEM, líder do partido do prefeito Jean Loureiro. A relação do vereador do Democratas DEM com Júlio César, ex-comissionado da Secretaria de Educação do município de Florianópolis, preso na Operação Camilo, a qual eu gosto de chamar de Operação Vento Sul, porque vai chegar com mais força aqui em Florianópolis, com certeza, merece ser apurada com cautela e seriedade. Já imaginou se estes fatos fossem com o presidente da República? Como a mídia estaria se comportando? Então, eu fiz aqui uma análise muito cautelosa em relação ao posicionamento. O que eu tive de resposta? Eu tive como resposta, tá, pessoas ligadas ao vereador Milton, pegando uma foto minha com o senhor Michel Becker, a qual eu não tenho relação há mais de 3 anos, no mínimo 2 anos, mais do que isso, a qual eu tenho, inclusive, divergências partidárias, tive várias divergências, eu estava na chapa 1 do PSDB, ele estava na chapa 2 do PSDB, ou seja, ele de um lado e eu de outro, tentaram aí, fizeram uma montagem e tentaram me colar com o Michel Becker. E aí eu respondo ao Gui Pereira, o senhor tem razão quando fala de pessoas do meu ex-partido, porque ex-partido, né, e também por isso que me descolei da base de governo. Mas o vereador Gui Pereira, certamente, né, se sente muito confortável na base de governo, diferente deste vereador que procurou outros ares por não concordar com esse tipo de atitude no seu partido. E não que eu tenha visto algo irregular, porque se eu tivesse visto algo irregular, de fato, ali, com esses olhos que a terra há de comer, eu teria denunciado. Agora, o cheiro da corrupção, a gente sente de longe. Por isso, não estou mais no PSDB. Por isso, divergi tanto com o senhor Luciano Formighieri, suplente do meu partido. Quando ele esteve aqui na Câmara, tive alguns confrontos com ele, justamente porque ele que tem essa ligação com o senhor Michel Becker, que foi coordenador de campanha dele. Está explicado agora. O tempo se encarrega de falar sobre todas as questões que precisam ser ditas. Bom, a gente está discutindo aqui um requerimento e que também eu chamo a atenção porque esse requerimento
poderia ter sido evitado se na Lei 10.461 de 2018, a qual eu fui o relator, os mecanismos de controle e as travas fossem aceitos por esse plenário. Mas esse plenário e as próprias entidades, na época, preferiram me recriminar, dizendo que eu queria travar o projeto, que eu não queria que o projeto fosse aprovado, que era uma problemática, etc. E tal. Aliás, eu já vinha denunciando lá atrás as práticas de falta de governança do senhor Milton Weber, comissionário da prefeitura que ganha mais de 10 mil reais para trabalhar na desgovernança dessas entidades, a qual não possuem independência. Mas falaram, não, vereador Maicon quer criar caso. Né? As próprias entidades que denunciaram, algumas delas, não todas, que denunciaram hoje o senhor Milton Weber por interferência, por truculência, por falta de democracia, por falta de governança, ficaram do lado do senhor Milton Weber naquela oportunidade a qual eu denunciei. Agora, a história se repete, mas com mais clareza. E eu não sou mãe de nada, mas eu consigo sentir o cheiro da sacanagem de longe. E lá atrás eu já vinha alertando sobre essas situações, sobre a falta de governança nessas entidades. O que fizeram? Menosprezaram, inclusive, esse próprio plenário aqui. Esse próprio plenário, vocês têm que fazer meia-culpa. Inclusive, aqui, vereador Leleu, como um homem justo, Vossa Excelência também silenciou. Naquela oportunidade, ninguém subiu à tribuna para falar disso. Eu falei sozinho. 30 segundos. Falei sozinho. Ninguém foi lá para fazer uma defesa. O senhor que é o proponente desse requerimento. Demais vereadores da mesma forma. Então, assim, façam meia-culpa, porque se tivesse lá atrás escutado esse vereador, a gente não estava passando por esse problema e as entidades não tinham que recorrer e onerar o Ministério Público, que está abarrotado de coisa para fazer e de outras investigações, até mais importante, não menosprezando essa, evidentemente. Essa é a tônica da minha fala.